Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar pra vocês o que são essas linhas azuis, essas linhas vermelhas que tem no meio do mapa. Então vem comigo que hoje eu vou falar dos aspectos no mapa astral. Bom, pra quem não me conhece, pra quem é novo por aqui, meu nome é Amanda Flores, eu sou astróloga. Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falei sobre os 12 signos, falei dos 4 elementos, das qualidades, já falei de todos os planetas também e das 12 casas, né? Então pra gente entender aspecto, primeiro a gente precisa entender dessas coisas primeiro. Aspecto é o que vem depois. Aspectos são as interações entre os planetas, as conversas que eles fazem entre si, tá? Então tem 5 aspectos principais, que são os que eu vou falar aqui. Existem os aspectos fluentes e os não fluentes, os que fluem melhor e aqueles que são mais desafiantes, que trazem um desafio. Se você não viu ainda os outros vídeos onde eu expliquei sobre os planetas, os signos, as casas, eu aconselho você ver primeiro, porque o aspecto é o que vem depois, tá? Então a gente não analisa só o planeta no signo e o planeta na casa, a gente também analisa os aspectos que os planetas fazem entre si. Como é que eles se olham? Como é que eles conversam? Essa conversa é amigável? Essa conversa é desafiante? Eles estão falando a mesma língua? Então é mais ou menos por aí. Vou começar pela conjunção, que é mais fácil de entender. Conjunção é quando dois planetas estão muito perto um do outro. A conjunção certa é a conjunção a 0 graus. Então o planeta está no mesmo grau do outro planeta. Então você tem Sol e Netuno no mesmo grau, o Sol e Mercúrio no mesmo grau. Então o Sol e o Mercúrio estão em conjunção. O que significa conjunção? Os planetas estão muito pertinhos, né? Então eles se mesclam, eles trocam muita energia. Existe também a órbita, então a órbita significa uma margem para mais ou para menos, né? Digamos assim. Então tem astrólogos que consideram a diferença de 10 graus, tem outros que consideram mais 5 graus. Eu fico no meio do caminho, entre 5 e 8 graus mais ou menos. Então, por exemplo, se você tem Sol a 1 grau de peixes e Vênus a 5 graus de peixes, eles estão em conjunção, mesmo que eles não estejam exatamente no mesmo grau. Então, quando você vê no mapa ali o planeta pertinho, é porque eles estão em conjunção. E aí, conjunção, quando você vai com o seu Sol, vamos supor que você tem conjunção de Sol e Vênus. Quando você age com a sua Vênus, você age com o seu Sol. Quando você age com o seu Sol, você age com a sua Vênus, estão indo juntos, né? Tem também o stellium. Stellium simplesmente é quando tem mais de 2 planetas juntos. Então tem 3 planetas juntinhos ali. Isso é um stellium. E significa que tem muita força naquele signo e naquela casa, tá? Tanto a conjunção traz muita força, assim como o stellium também traz muita força, tá? Aonde eles estão. Então é isso. Conjunção, estamos juntinho, a gente fala super a mesma língua, a gente até se mistura os planetas entre si. Então agora vamos para os sextos. Sextos é ângulos de 60 graus e acontece entre planetas que estão em signos de elementos complementares. Então, por exemplo, a água complementa a terra, o fogo complementa o ar. Então, vamos supor que você tem o Sol em Peixes. Peixes é um signo do elemento água. E aí você tem o Saturno em Capricórnio. Capricórnio é do elemento terra. Terra complementa a água, porque a água fala das emoções, dos sentimentos. Um Sol em Peixes pode ser uma pessoa muito sonhadora, muito intuitiva. E aí esse Saturno em Capricórnio, ele traz essa estrutura que a pessoa precisa, essa racionalidade, esse pé no chão, né? Então o Saturno, ele tá fazendo uma conversa amigável com o Sol. Então isso é um sextil. Sextil é uma conversa amigável. Eles estão trocando ali, eles estão se ajudando, tá? Isso é um sextil. Sextil é um aspecto de ajuda. Então agora vamos para um aspecto mais difícil, que é o aspecto da quadratura. Quadratura é ângulo de 90 graus e acontece entre planetas da mesma qualidade. Então vai ser fixo com fixo, cardinal com cardinal, mutável com mutável. De novo, vamos supor que você tem a Vênus em Aquário, que é um signo fixo, e a Lua em Escorpião, que também é um signo fixo. Então eles estão fazendo quadratura. Quadratura é um aspecto de desafio, de tensão, e você sente essa tensão no seu mapa. Só que tensão gera movimento, gera ação. Quando você está incomodado com alguma coisa, você se mexe. Então a quadratura, ela traz essa energia de tensão, de desafio. Muitas vezes a gente vê de uma forma negativa as quadraturas, de uma forma positiva, por exemplo, os trígonos, né, que é o próximo aspecto que eu vou falar, mas é interessante da gente perceber que às vezes quando tem desafio dentro do mapa, a pessoa se move, se mexe para poder transcender aquilo lá, e a quadratura traz aquele incômodo, e quando você tem um incômodo, você quer superar aquilo, né? Então você pode perceber pessoas que têm muitas quadraturas no mapa que conseguem superar muitos desafios internos, né? Quando a gente tem a quadratura, você precisa fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então se você sabe que você tem uma quadratura ali no seu mapa, você precisa ter consciência daquilo ali e fazer algo a respeito, né? E isso é muito legal do mapa astral, que o mapa astral traz exatamente isso, a consciência sobre
sobre os aspectos difíceis ali no seu mapa, né? Sobre os seus desafios. Então, se você tem uma quadratura entre a Vênus e a Lua, é uma quadratura que vai influenciar muito os seus relacionamentos, a forma que você se relaciona, porque Vênus fala de amor, de amar e ser amada, a Lua vai falar das nossas emoções, né? Então, você vai precisar fazer um acordo entre esses dois planetas que estão falando línguas diferentes, né? Então, enquanto a Vênus está num signo de Aquário, que é um signo muito livre, que vê as coisas de uma forma diferente, uma forma inovadora, é desapegado, valoriza muito a sua liberdade, a Lua tá num signo que é super intenso, super profundo, que é Escorpião. Então, quando você se apaixona, você se apaixona com intensidade. E aí você precisa trabalhar isso, né? Na hora de se apaixonar, lembrar da sua Vênus em Aquário para não ficar só naquela intensidade da Lua e se relacionar pelos dois planetas, né? A Vênus e a Lua. E não só a Lua. Quando você se apaixona, fica só na Lua. Bom, agora vamos para os trígonos. Trígonos são ângulos de 120 graus, tá? São aspectos muito favoráveis. É como se fosse um presente do universo, um trígono, né? Uma ajuda, uma bênção. Trígono acontece em planetas que estão nos signos do mesmo elemento. Então, um trígono de ar, um trígono do fogo. Então, vamos supor que você tem o Sol em Leão, tá? E a Lua em Sagitário. Então, é um trígono de fogo. Então, você tem bastante do impulso, da coragem, da iniciativa ali do fogo, tá? Então, existe ali um bom aspecto entre Sol e Lua, uma boa conversa no seu mapa entre Sol e Lua. Eles estão falando a mesma língua, tá? Então, isso é muito legal. É um aspecto muito favorável. Só que, quando as coisas vêm fácil, a gente fica um pouquinho o quê? Acomodado, né? Então, o trígono gera essa sensação também de acomodação, porque é fácil, porque é moleza. Tudo que é moleza, a gente não se mexe. Lembra que eu falei da quadratura? Que é um incômodo interno que gera na gente? Então, se você tem muitas quadraturas no seu mapa, às vezes você se sente incomodado com muitos aspectos da sua vida, e aí você se mexe, você gera uma ação para poder transformar aquela quadratura. O trígono acontece que as coisas ficam muito mais fáceis. E quando fica muito mais fácil, pode gerar a relação de acomodação. Então, é outra coisa que é legal de você fazer um mapa astral, você entender, eu tenho um trígono de ar, eu tenho um trígono de fogo, então eu vou usar esse trígono, não ficar lá, deixar esse trígono pro lado e não usar essa bênção do universo, né? Então, muitas pessoas que eu faço o mapa, eu falo pra ela, você tem um trígono de ar aqui, ou seja, trabalha bastante a sua criatividade, né? Porque o ar fala da criatividade, do intelecto, das ideias. Então, por que você não tá usando isso, né? Por que você não tá trabalhando isso? Então, é muito legal da gente ter consciência. E aí seria consciência das suas potencialidades no mapa, que é um trígono, um aspecto super harmônico entre dois planetas, tá? E aí, agora a gente vai falar sobre a oposição. A oposição é quando dois planetas estão se enfrentando, eles estão opostos no mapa, né? Um ângulo de 180 graus. Então, um planeta tá de um lado, o outro tá do outro. E aí eles se olham de uma forma como se fosse um enfrentamento, tá? Uma oposição é uma resistência, tá? Então, a pessoa sente internamente que ela sempre tem um duelo interno. Então, ou é uma coisa ou é outra. E ela sente que ela nunca vai conseguir fazer as pazes com aqueles dois planetas, porque eles estão se enfrentando, né? Então, um fala uma língua, o outro fala outra. E eles têm esse aspecto de oposição, opostos um ao outro. Então, às vezes, é como se na conversa eles falassem, você vai entender o que eu tô falando? Não. E o outro também não. Então, tem muito esse aspecto de resistência. E a pessoa tem essa sensação na vida dela e uma sensação de tipo, eu nunca vou vencer isso. Ou eu vou ter uma coisa, ou eu vou ter outra, tá? E essa oposição também é um aspecto que a gente precisa ter consciência no mapa e entender que a gente não precisa ter uma coisa ou outra. O caminho do meio sempre é o melhor caminho. Então, você entender que você pode ter as duas coisas, né? Então, às vezes tem uma oposição entre Lua e Marte, né? Então, às vezes você acha, ou você vai ter o amor da sua vida, vai amar, né? Vai se entregar, ou você vai ser independente, ou você vai ter liberdade, ou você vai ter segurança. Então, as oposições, elas geram muito essa relação de dualidade entre a gente, de duelo. Elas, de certa forma, têm até uma relação de equilíbrio, né? Porque se você tem muito de um elemento e tem um outro do outro lado, às vezes está equilibrando, mas também gera essa relação de dualidade, de desafio interno, né? Parece que tem duas de você. E aí você, às vezes, oscila entre esses dois polos. Às vezes você tá muito desse lado, às vezes você tá muito do outro, né? Então gera essa sensação de oposição mesmo, internamente na pessoa. Lembrando, é muito importante você entender primeiro o planeta no signo, né? Que é a energia. Depois o planeta na casa, que é o palco, o cenário, o terreno fértil. E depois os aspectos que os planetas fazem entre si.
tá bom? Astrologia é bastante coisa, né? Mas eu espero que eu tenha pincelado bem aí pra vocês sobre os aspectos e que vocês entendam melhor agora o que significa essas linhas vermelhas, essas linhas azuis, né? As azuis são os trígonos e sextos, né? E as vermelhas são as oposições e quadraturas, tá bom? Então é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. E não se esqueça de dar o seu joinha, deixar o seu comentário, me dizer se você entendeu ou não o que eu tô falando aqui. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. E é isso, até a próxima!